Amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Aqui é o pastor Diego. Chego hoje para vocês no 15º dia do nosso propósito. 15º dia de 21 dias na presença de Deus. Hoje a maioria de nós estamos em casa, né? Vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí. São os meus filhos que estão caminhando por aí, andando por aí. E não queria impedi-los de viver normalmente, né, enquanto eu estou gravando o vídeo, porque eu acho que isso é um símbolo do momento que nós estamos vivendo agora também, né? E inclusive logicamente que eu vou passar aqui algumas reflexões da nossa leitura, tanto de ontem quanto de hoje, né, do 14º e do 15º dias, e começamos oficialmente o livro dos Gálatas. E também abrimos a nossa terceira semana do propósito. Antes, porém, você quer biscoito, filho? Pega o biscoitinho ali, ó. Pode pegar esse daí, isso. Antes, porém, de começar a falar do propósito, nosso propósito de jejum e oração, eu quero passar algumas atualizações importantes. Hoje, pela tarde, o governador Charlie Baker passou uma diretriz muito importante, mandando, né, fechar todo tipo de atividade comercial e todo business, todo ponto comercial que não fosse, que eles considerassem não essencial. Eles emitiram um documento de 6, quase 7 páginas, explicando exatamente do que se trata essa nova diretriz. E eles vão, inclusive para aí os empreendedores, empresários, eles vão inclusive deixar encarregados as atividades locais de cumprir, né, de fazer cumprir essa nova ordenança. Algumas cidades estão inclusive ameaçando revogar licença de fazer negócio nas suas respectivas prefeituras, quem violar essa diretriz. Então peço a vocês que tomem bastante cuidado com relação a isso e logicamente, sem contar a questão da prevenção por conta realmente da saúde, né? A intenção de não sobrecarregar o sistema médico aqui e manter esse vírus sob controle. Nós, nos últimos dias, os óbitos na Itália já passaram de 6.000 pessoas que vieram a falecer por conta do vírus e complicações decorrentes do vírus. E a gente sabe que em outras partes do mundo a situação também está severa. Hoje recebi um update do estado, né, sobre os casos aqui em Massachusetts, que continuam relativamente em baixo número, e isso, glória a Deus por isso, e é também resultado dessa precaução e desse cuidado, e minhas orações são que a gente continue tendo esses cuidados, né, para que esse vírus não se espalhe mais, e continuaremos em oração e em intercessão, porque sabemos do poder da oração, e esse é o papel da igreja, né, interceder e orar, e enquanto os políticos fazem a parte deles, a igreja faz a sua parte, e afeta essas situações no campo espiritual. Esse é o nosso papel. Então, eu conto com a sua contribuição nesse aspecto. E por conta dessa nova diretriz, nós tomamos uma decisão importante que hoje à noite será o último dia que estaremos na igreja a partir de 7h30 orando. Tá? De hoje para frente não teremos mais as orações diárias na igreja. E para evitar aglomerações que agora são de 10 ou mais pessoas. E o que vamos fazer ao invés disso eu vou procurar fazer uma live com vocês, com a igreja, com todos aqueles que desejarem participar, a partir das 8 horas, uma live de mais ou menos uns 30 minutos, onde vamos ver o texto do dia juntos, vamos fazer uma leitura do texto, vamos meditar um pouquinho, trazer uma palavra de inspiração para você, e para que possamos orar juntos, adorar a Deus um pouco juntos,
e a cada dia vamos buscar trazer uma palavra de inspiração e um momento onde as nossas atenções estarão voltadas para o Senhor, para incentivar você a buscar a Deus nesse tempo aí de reclusão meio que forçada, mas oxalá que esse tempo em que estaremos isolados nos nossos lares, que não estejamos longe do Senhor, que não estejamos isolados do corpo de Cristo. E vamos aproveitar o tempo em que vivemos, em que tecnologicamente é possível não estarmos no mesmo ambiente, mas ainda assim estarmos conectados. Então espero que você tire proveito deste tempo e que você esteja aproveitando ao máximo esse tempo em casa, para recuperar as suas forças, para ter tempo em família, para buscar a face do Senhor e ler a palavra de Deus, e enfim, se reconectar com o Pai num nível mais profundo, né? E lembrando a todos que as nossas demais atividades continuarão normalmente, né? Como previsto, teremos um estudo bíblico amanhã, terça-feira, toda terça, a partir das 8 horas, e um estudo bíblico live na internet, tanto no YouTube quanto no Facebook. Os jovens também terão tempo de comunhão em videoconferência, sextas-feiras, 8 horas. Os grupos pequenos estarão também em comunhão nos demais dias e, enfim, estaremos todos conectados. O Ministério Infantil está fazendo um trabalho fantástico também. Vocês, os pais que têm recebido aí os materiais, se você não recebeu, talvez você não é da nossa igreja, gostaria de receber o material que o nosso Ministério Infantil está fornecendo, e para trabalhar com as crianças durante a semana, contando que não teremos como ministrar as crianças no domingo, né? Por motivos óbvios. Mas se você deseja receber esse material, mande pra gente um e-mail. O e-mail vai estar aqui embaixo, info@revivecommunity.church. Manda pra gente um e-mail com as suas informações, primeiro, último nome, o seu endereço de e-mail, o seu telefone, e a gente vai encaminhar para você também, incluir você nessa lista, porque o máximo de pessoas que pudermos abençoar, melhor, viu? Eu louvo a Deus pela sua participação no último domingo, e tivemos aí uma participação abençoadíssima, o pessoal esteve conosco, várias pessoas contribuíram financeiramente, ofertaram com a igreja, e eu louvo a Deus por isso nos permite abençoar outras pessoas. E estamos em contato, inclusive, com a prefeitura da cidade, o departamento de polícia da cidade, e alguns projetos que são muito interessantes. Atualmente estamos buscando fornecer tecidos peças de algodão, 100% algodão, que tem um grupo de voluntários que eles estão fazendo máscaras que serão vendidas para ajudar famílias em situação de risco, famílias em situação complicada financeiramente durante esse período. Então esse programa foi encabeçado pela Prefeitura de Chelsea e eles estão também contando com a nossa ajuda. Então se você puder ajudar de alguma forma, entre em contato com a Mical, e eu vou colocar o número dela aqui embaixo, Mical, entre em contato com ela, se você pode ajudar de alguma forma, se você deseja fazer alguma doação, ou o tecido de fato, ou doações em dinheiro, que a gente também vai comprar esses tecidos, para a gente poder contribuir para que a nossa cidade seja menos afetada. E se a gente puder aliviar um pouco a dor de alguns, já será um alento, já será uma forma de ministrar a nossa cidade. Estamos também buscando outras formas e outras maneiras de abençoar a nossa cidade, e fique atento porque a gente vai passar aí algumas atualizações com relação a isso. Bom, entramos então na nossa terceira semana de 21 dias na presença de Deus, 3 semanas, estamos agora entrando na terceira semana. A nossa última semana de consagração nesse jejum, né? E eu tenho louvado muito a Deus, e é muito, muito interessante. Eu acho que Deus faz algumas coisas que às vezes a gente não entende, mas eu achei muito interessante o fato desse jejum
ele cair justamente nesse período aí em que estamos, né, enclausurados, em que estamos aí impedidos de viver as nossas vidas normalmente. Alguns de nós não estamos trabalhando, as crianças não estão indo para a escola e está todo mundo em casa tomando as devidas precauções. Mas eu louvo a Deus que Deus separou esse tempo para estarmos em jejum e em consagração. E isso deve ser um sinal de Deus para todos nós. Nessa terceira semana, o foco da nossa oração estará na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Vamos interceder para que Deus remova as distrações que impedem a nossa cidade de experimentar um avivamento e vamos proclamar um mover sobrenatural do Senhor na cidade de Chelsea. E a gente passou para toda a igreja alguns dados sobre a cidade, a população da cidade, quem é o prefeito da cidade, os representantes do estado, que representam a cidade no estado. Passamos aí o nome do chefe de polícia, chefe dos bombeiros, superintendente escolar das escolas, passamos o nome e o endereço de todas as escolas. E lembramos aí algumas eleições importantes que estão para acontecer na nossa região, para que você esteja em intercessão e orando a respeito disso, em nome de Jesus. E a nossa leitura, nós terminamos o livro de Neemias na semana passada, e hoje, na verdade ontem, começamos a ler o livro de Gálatas. É o meu papel hoje passar para você capítulos 1 e 2. O evangelista Geraldo vai conversar contigo daqui a pouco sobre o capítulo 2, mas eu quero deixar uma breve palavra sobre o capítulo 1 de Gálatas. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta muito, muito linda, né? É uma carta que fala muito sobre a graça de Deus. É uma espécie de carta de alforria do apóstolo Paulo, que está falando sobre a liberdade em Cristo, que nós não estamos mais atados por homens, não estamos mais atados por controle humano, né, ou religioso necessariamente. Eu coloco isso entre aspas, porque essa palavra religião, ela em alguns, dependendo da circunstância, ela pode ter uma conotação um pouco negativa, né? Mas nós estamos de fato livres em Cristo. Paulo fala muito a respeito disso. É a carta que fala muito sobre a graça, né? É um apanhado do apóstolo Paulo no seu entendimento sobre o evangelho. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 1 falando sobre um pouco sobre a sua experiência, né, de conversão, a sua experiência de chamado. Ele fala bastante a respeito disso. Ali bem no finalzinho do capítulo, ele fala sobre como ele se converteu, como Jesus se revelou a ele, e depois ele passou um tempo no deserto da Arábia, né, nos versículos aí 16, 17, 18, ele fala um pouco sobre isso, passou um tempo no deserto da Arábia, e depois então foi a Jerusalém depois de 3 anos, passou 2 semanas com Pedro, e depois conheceu também a Tiago, e ele detalhando a experiência dele de conversão e de chamado. E ele termina o capítulo com os últimos 2 versículos, para mim, que é exatamente onde eu quero chegar contigo, o poder do evangelho, né? E de um encontro, o poder de um encontro com Jesus. Versículo 23, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ele diz: ouviam somente dizer, e ele está falando isso, que ouvia-se dizer a respeito dele, né? Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Esse versículo para mim é fantástico. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. A gente vê o impacto de um encontro com Jesus, o impacto da fé ativada, o impacto de uma pessoa que ouviu a voz de Deus e ouviu o chamado de Jesus.
faz até o maior inimigo do evangelho, que era Paulo, um assassino, uma pessoa que conspirava contra a vida de discípulos de Cristo, contra santos irmãos em Cristo na época da igreja primitiva, conspirava para destruí-los, para impedir que eles se reunissem, para matá-los, como foi o papel de Paulo no apedrejamento de Estevão. A gente vê essa figura tão central da resistência maligna ao evangelho. Paulo se converteu em o apóstolo dos gentios, a figura mais importante no que diz respeito a conteúdo de literatura bíblica, a figura mais importante do Novo Testamento. Paulo escreve aí pelo menos 13 cartas do Novo Testamento e 13 epístolas, 13 livros que ele escreveu que compõem o Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, então, aquele que perseguia, aquele que nos procurava matar, agora ele prega a fé que outrora procurava destruir. E eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Não existe circunstância e situação que Deus não possa mudar. Não existe circunstância ou situação que o evangelho não possa alterar. A mensagem do evangelho é poderosíssima. A mensagem de paz, de restauração, a mensagem de perdão, a mensagem do evangelho é uma mensagem completa, uma mensagem viva, uma mensagem eficaz para trazer transformação a qualquer pessoa e a qualquer situação. Então eu digo para você hoje que está talvez um pouco desanimado porque você está trancado em casa, talvez você está um pouco desanimado por causa das circunstâncias, talvez você está um pouco se sentindo desamparado, afastado dos demais por causa desse afastamento social que temos, talvez você está sentindo que não tem muitas alternativas e não tem muita saída, talvez você está sentindo a sua fé enfraquecer, talvez você está sentindo até a falta de propósito, porque muitos de nós temos o nosso propósito no nosso trabalho diário e não podendo nem ir trabalhar, a gente acaba sucumbindo a um sentimento de incapacidade. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer para você nesse finzinho de tarde, começo de noite, que o Senhor Deus de Israel é contigo e não tem situação que Deus não possa mudar, não tem tristeza no coração que o evangelho não possa reverter, não tem nada que um toque do Senhor não possa mudar na sua visão, nos seus sentimentos, na sua perspectiva, porque assim como um encontro com Jesus transformou a vida, a história de Paulo, as suas prioridades, os seus princípios e os seus conceitos. Da mesma forma, o Senhor Jesus pode te tocar nesta noite e transformar você, aonde quer que você esteja, aonde quer que você assista esse vídeo. Deus pode e irá transformar você, em nome de Jesus. E desta forma, trazendo para o propósito nosso dessa semana, do nosso jejum, eu digo para você, Deus pode sim transformar a nossa cidade, como Deus transformou Paulo. Deus pode transformar as nossas escolas, como Deus transformou Paulo. Deus pode transformar o nosso prefeito, como Deus transformou Paulo. Deus pode tocar nas instituições que regem a nossa cidade. E sim, eu creio piamente nisso, que Deus está levantando a igreja, não apenas a nossa igreja, mas as igrejas do modo geral. Deus está despertando os santos e os discípulos de Cristo para crer que o avivamento está se despertando no meio do povo e o mover de Deus irá acontecer neste lugar. Eu creio nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê junto comigo, coloca um comentário aí embaixo, deixa uma palavra profética aí embaixo, deixa um amém aí embaixo, para que nós possamos unir a nossa fé e deixar decretado nos céus e na terra e debaixo da terra, para que todos saibam que existe um povo e uma geração que não se rende e não se conforma àquilo que o diabo e os seus anjos querem implantar nessa cultura moderna. Nós resistiremos e nós venceremos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Eu quero agora chamar o Geraldo. O Geraldo vai trazer uma palavrinha para você concernente o capítulo 2. Fica ligadinho, porque depois eu quero orar junto contigo. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor. Bom dia, graça e paz aos queridos irmãos. Eu sou o evangelista Geraldo da Revival Community Church.
É uma imensa alegria estar aqui nesse canal, nessa manhã, estar aqui trazendo uma pequena reflexão para os irmãos. Queridos, nós estamos hoje, nessa segunda-feira, 23 de março de 2020, nós estamos iniciando a nossa última semana do nosso propósito anual de 21 dias. Ontem nos foi introduzido o livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E hoje, então, coube a mim trazer uma pequena reflexão sobre o capítulo 2. O nosso texto ele começa dizendo que 14 anos depois, Paulo volta a Jerusalém acompanhado de Barnabé e Tito, e que ali ele apresenta o evangelho que ele pregava entre os gentios. E Paulo expõe esse evangelho, em particular, primeiramente, então, para aquelas pessoas mais influentes da comunidade cristã e, naturalmente, os apóstolos. E ele fez isso porque ele não queria correr o risco desse trabalho, dessa exposição, desse tempo que ele estava gastando ali fosse em vão. E depois, então, de algum tempo, né, os apóstolos observaram e chegaram à conclusão que o evangelho que foi confiado por Deus a Pedro, o evangelho da circuncisão, também teria sido confiado a Paulo, o evangelho da circuncisão. Então, eles reconheceram também a graça que Paulo havia recebido do Senhor Jesus. E, portanto, compreenderam e aceitaram que Paulo também era colaborador de Cristo, ele juntamente com Barnabé. E agora eles os aceitaram na comunhão, com o objetivo de que Paulo e Barnabé voltassem para os gentios e que eles, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, então se dedicassem aos judeus. Queridos, nós observamos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, Deus não faz acepções de pessoas. Da mesma forma que ele escolheu Pedro, Tiago e João, ele também escolheu e chamou o apóstolo Paulo. E nós sabemos que quem foi Paulo? Um perseguidor da igreja, um judeu que cumpria à risca o judaísmo, que era difícil até mesmo para os próprios apóstolos reconhecerem que ele havia sido transformado e que agora ele estava servindo ao reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama, é Ele quem nos capacita. E não precisamos e não devemos estar atado ao nosso passado. Porque uma vez que nós somos chamados, que nós somos salvos, o nosso pecado, ele é apagado, não precisamos mais lembrar dele, mas devemos então prosseguir em frente, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E o apóstolo Paulo, ele então fez isso, né? E a outra coisa é que nós não precisamos ficar preocupados com o reconhecimento das pessoas. O que nós precisamos é tomar a decisão de ouvir o chamado, de atender o chamado e fazer aquilo que Deus nos chamou. E depois, alguém vai testemunhar por nós. Os nossos frutos vão mostrar quem somos e quem nos chamou para fazer o que fazemos. Então talvez eu e você
podemos ter algum chamado na nossa vida, não é? E estamos aí preocupados, o que vão pensar de nós, se vão nos reconhecer. Queridos, apenas faça o que Deus colocar na tua mão para fazer, porque o reconhecimento serão os frutos que Deus vai nos dar. Bem, a segunda parte desse texto fala então que dessa feita, Pedro, ele vai a Antioquia, e agora é invertida a situação, né? Pedro vai onde Paulo está, e ali eles se encontram, e dessa feita Paulo é obrigado a repreender Pedro. Mas por quê? O que acontece é o seguinte: naquela época surgiu um grupo de cristãos judeus que acreditavam e insistiam de que o Evangelho de Jesus Cristo, para ser perfeito, ele precisava de ser confrontado com a lei de Moisés. E, portanto, precisava de ser anexado ao Evangelho algumas tradições judaicas. E entre elas, a circuncisão. E eles diziam que para ser salvo não bastava crer em Jesus, precisavam também de ser circuncidados. E Pedro estava intimidado de tal forma que, quando ele estava no meio dos gentios, ele vivia de acordo com os gentios, mas se chegava alguém, se estava para chegar alguém da comunidade cristã, ele logo se afastava. Então foi essa a razão pela qual Paulo teve que repreendê-lo. E Paulo começa o repreendendo da seguinte forma: Pedro, se você, como judeu, vive como gentil, como você quer que os gentios vivam como judeus? E aí Paulo começa a deixar claro para Pedro algumas situações. Por exemplo, que nós morremos em Cristo para o pecado e para a lei, para vivermos em novidade de vida. E nesse contexto, então Paulo, falando para Pedro, ele também começa a falar diretamente para os Gálatas. Ao mesmo tempo que ele falava com Pedro, ele falava com os Gálatas. Ele começa então a explicar que a salvação não é por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Que o fim da lei é a graça. E que se nós anularmos a graça de Deus, então nós estamos dizendo que a morte de Cristo na cruz por nós foi em vão. Queridos, aqui nós precisamos parar e refletir sobre algumas coisas. Não interessa o que nós fazemos, nada disso nos leva à salvação. Nós fazemos o que fazemos porque somos salvos, mas não é para a salvação. Nós também temos que entender que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos livres. Porque até então, debaixo da lei, éramos escravos. Escravos porque nada que fizéssemos nos levaria à salvação, porque nós não éramos capazes de cumprir a lei na totalidade. Afinal de contas, só Jesus cumpriu a lei. Então, nós não podemos de forma nenhuma retroceder, de querer voltar aos velhos costumes, às práticas do judaísmo. E nós vemos em Gálatas 5:1
fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, queridos, como eu falei, nós éramos escravos da lei. Nós não podemos mais retroceder. E nós temos uma liberdade em Cristo. Lá em Gálatas 5,3 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não sereis, ou não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo, queridos, não é para podermos voltarmos a pecar. Não, não, não. Essa liberdade é para vivermos servindo uns aos outros em amor, porque o amor é o princípio da liberdade. Que possamos viver, ó Deus, então, uma vida segundo o exemplo de Paulo. Que nós possamos abraçar o chamado que Deus tem para nós, que nós possamos ouvir a voz de Deus e que possamos fazer imediatamente, não tentar deixar para depois. Esse é o grande exemplo que Paulo nos dá. Que nós não venhamos recorrer à lei, porque nós já sabemos, não há como cumpri-la. Queridos, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Que possam seguir firmes até o término desse nosso propósito. Que nesse período nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, que nós venhamos ouvir mais de Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele deseja de nós. Obrigado por assistir esse vídeo, que o Senhor vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de obreiros abençoados que Deus colocou para trabalharem ao meu lado, como o irmão Geraldo, o pastor Ronan, que deu a palavra de sábado, a pastora Fernanda, que deu a palavra de sexta, o pastor Rony, que deu a palavra de quinta, né? Irmãos abençoados do Senhor, viu? Louvamos a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor contigo, te inspirar e te abençoar. E eu espero que a proteção do Senhor seja sempre contigo, o favor do Senhor e a provisão do Senhor seja com você e seja abundante na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai Celestial, neste momento, Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti. Nos achegamos a Ti, ó Pai, porque reconhecemos que só o Senhor pode nos dar esperança, força e vigor em um momento como este que estamos vivendo. Eu peço, ó Pai, em favor de todas as vidas que estão, ó Pai, sofrendo aflição, estresse, que estão sofrendo com a sua saúde, Senhor Deus, neste momento. Em nome de Jesus, declaramos o fim do reinado deste coronavírus. Amaldiçoamos essa doença e declaramos, ó Pai, a sanidade do povo em nome de Jesus. A restauração da saúde, do vigor, da confiança, da alegria, Senhor Deus, e amaldiçoamos o medo, amaldiçoamos o pavor, amaldiçoamos o sensacionalismo, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos, ó Pai, a força aos profissionais da área de saúde, que eles possam trabalhar, sustentados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Dê, ó Pai, condições e recursos para que os governos tomem decisões sensatas e abençoem as nações. Pai, em nome de Jesus. Cremos que através de tudo isso o nome do Senhor será glorificado. E entendemos, Senhor, que estamos sim nos últimos tempos e clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia neste momento. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia, ó Pai, das famílias, das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos, idosos. Tenha misericórdia, ó Pai, dos empresários. Tenha misericórdia, Senhor, dos funcionários que estão sem trabalhar. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, e que a bondade do Senhor se manifeste, ó Pai, de forma que essa situação se resolva de forma pronta e ágil, para que possamos glorificar o nome do Senhor, pois sabemos que Tu és capaz de fazer isso e muito mais.
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, compartilhe conosco o seu testemunho, a sua palavra de como está sendo a sua experiência nesse propósito. Mande um e-mail pra gente, amém@revivecommunity.church, amém@revivecommunity.church. E nós queremos ouvir a sua história, ouvir a sua experiência e ser abençoado com a sua palavra também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã no Estudo Bíblico ao vivo, Facebook e Instagram, às 8 horas da noite. Dá uma curtida na nossa página do Face, compartilha esse vídeo com alguém e também faz um subscribe, se inscreve no nosso canal do YouTube para que você receba as notificações de quando postarmos um vídeo novo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.